Das outras vezes eu me comportei eticamente como um presidente de poder que respeita ex-presidentes de poder, principalmente o poder executivo, ex-presidente da República. O presidente Lula, ele vem cometendo os atos falhos o tempo todo. Não é só comigo, não. Porque ele me comparar, dizendo que eu sou poderoso, ao imperador do Japão, ele comete um ato falho da política mundial muito grave. Ele bateu, foi no primeiro-ministro do Japão, que é quem tem o poder lá, porque o imperador lá não manda em nada. Então ele comparar a minha presidência, que os deputados do PT podem falar sobre ela, o presidente Lula não tem o que falar sobre o deputado Arthur Lira, porque ele não me conhece, nunca conversou comigo, nunca tomou um café, eu nunca bati um papo, nunca tive o prazer ou o desprazer de estar com ele. Então eu não costumo falar de quem eu não conheço e emitir juízo sobre pessoas que eu não conversei. Boa noite a todos. Terminamos agora uma reunião com os ministros nossos, em especial da área econômica, e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Relembramos o que passamos por ocasião da pandemia, lamentamos as mortes, falamos da participação do governo para que a economia fluísse, não estagnasse. Assim foi o auxílio emergencial, foram os programas para manutenção de emprego, como o BEM e o PRONAMP, entre tantas outras medidas, que, no final das contas, o gasto do governo federal foi em torno de 700 bilhões de reais. A pandemia, pelo que tudo indica, ela está passando. E apareceu um outro problema, uma guerra a 10 mil quilômetros de distância, que traz reflexos econômicos para todo o globo. E o Brasil não é diferente. Se bem que muitas coisas fizemos no passado, em parceria com o Parlamento, de modo que esses danos foram bem menores para o Brasil. Mas nós sabemos o que vem acontecendo na questão dos combustíveis, onde todos sofrem, em especial os mais humildes. Então a Câmara dos Deputados, no comando do deputado Arthur Lira, aprovou um projeto de lei complementar, que está no Senado. Fala, então, da redução de impostos para a essencialidade, que tem a ver com os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. Fixa num teto máximo o ICMS disso em 17%. A gente espera, obviamente, que haja um entendimento por parte do Senado Federal, dos senhores senadores, para aprovação deste projeto de lei complementar. Mas o governo federal, conversando com as duas lideranças do Congresso, resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também o gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado, e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS, e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Então, essas propostas que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senhores senadores.
Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, ela não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Outras petroleiras, mundo afora, elas têm um lucro de 10% a 15%. E a Petrobras tem um lucro de 30%. O conselho, com a diretoria, tem como resolver esse assunto. Eu, governo federal, fiz a minha parte. Eu zerei o imposto federal do diesel. Lamentavelmente, voto uma lei para diminuir o ICMS. E aí o CONFAS, que representa os governadores, aumenta. Em vez de cair 30 centavos por litro, aumenta 30 centavos por litro. 900 bilhões de endividamento por interferência no preço do combustível, entre outras ações, né, voltadas para a corrupção. O lucro da Petrobras é maior com a crise. Isso é inadmissível. Espero que a Petrobras não queira aumentar o diesel e aumentar a gasolina. Nesses dias que nós estamos negociando aqui, acertando com o parlamento, uma tremenda boa vontade dos parlamentares, parabéns aos parlamentares, nessa negociação. Eu só posso entender que seria um reajuste da Petrobras agora em interesse político para atingir o governo federal. Essa interesse aí. Espero que a Petrobras não reajuste os combustíveis. Ô Fachin, se der Lula lá nessa base que estão falando aí, nessa base, que eu não acredito, não tenho confiança nesse sistema, eu vou entrar com recurso no Supremo? É de brincadeira, né, Fachin? É de brincadeira, né? Eu prefiro recorrer ao Papa. Tenho muito mais chance de ser atendido do que você e mais meia dúzia que tem aqui no Supremo Tribunal Federal. O senhor gostaria de comentar, presidente, a fala do ministro Alexandre de Moraes, disse que as eleições serão limpas e transparentes? Olha, se ele tem certeza disso, por que criar tanto óbice para que aquelas instituições que ele convidou participem mais desse processo? É muito simples. Eu tenho certeza que serão limpas, mas tem dúvidas ainda que tem que ser esclarecidas, tá? Não é nós, homens públicos, não somos o dono da verdade, tá? Você vê uma coisa? Eu classifico como, vamos assim dizer, psicopata ou imbecil aqueles que duvidam de manifestações espontâneas como o 7 de setembro ou o 1º de maio, como se fossem atos antidemocráticos. Então eu classifico quem chama isso de atos antidemocráticos, 7 de setembro, 1º de maio, como pessoas psicopatas ou imbecis. A democracia, isso é ter no Brasil, a liberdade total de imprensa. Até para vocês me criticar, como é comum ser criticado pela mídia tradicional ou até pelas mídias sociais. Não podemos perder a essência da democracia, que é a nossa liberdade. E, parafraseando então o próprio Alexandre de Moraes, há pouco tempo atrás, ele falou aqui que quem não quer ser criticado, né, fica em casa. É o que ele falou. Não tem nenhuma bronca pessoal contra ele. Agora, as ações, as medidas, quando vem pessoais de lá para cá, atinge o Brasil todo.